Buenas! Sejam bem-vindos a Blast. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre lavagem detalhada e polimento, tirar suas dúvidas sobre o processo. A gente vai fazer aqui nessa Mercedes, então todo o processo de lavagem e uma correção relacionada aí no verniz, né, na superfície. O que eu queria já chamar a sua atenção? Se você tem um carro que você gosta, que você cuida, que você batalhou muito para conquistar, se você só tem um carro aí na sua garagem, vamos falar assim, isso aqui é o que é mais agressivo para o verniz do seu carro em tudo que você possa imaginar. Por quê? A fezes do pássaro, ela contém ácido. E esse ácido, por muito tempo aqui, ele faz umas pequenas trincas no verniz, que depois que trincou, é quase impossível de sanar sem pintar novamente a peça. A gente consegue, às vezes, amenizar no polimento, mas 95% das vezes é quase impossível de tirar no polimento e só pintando a peça. E às vezes você perde o para-choque do seu carro porque está aqui a fezes de pássaro há mais de um mês, né? Então cuidado com isso, esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, cuidado com isso, porque realmente, ó, imagine um capô dessa Mercedes aqui bem bonita e lavou, fica ainda a mancha, não vai ficar branca, mas fica aquela mancha toda trincada aqui no verniz, já imaginou? Perde a graça da Mercedes, não perde não? E aí, vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um processo corretivo, um polimento, né? O polimento, correção de superfície, tem gente que chama de espelhamento, tem gente que chama de cristalização, e eu quero te explicar qual que é a diferença de cada um deles. Qual que é a diferença entre polimento técnico, entre cristalização, entre vitrificação, entre espelhamento, entre polimento 3M e todo quanto é tipo de polimento que talvez você já ouviu falar ou nomes que você já ouviu falar. Para você entender com mais cautela, todo o processo que a gente faz aqui se chama processo de correção de superfície. É um processo de correção do verniz, tá? Então, lavei o carro, a gente vai fazer um processo de descontaminação química, descontaminação física, por quê? Se a gente lavar o carro aqui, por mais que lavar, não vai sair toda a sujeira. Você vai passar a mão, vai ter um áspero ainda, que é aquela sujeira que está mais grudada. Então a gente descontamina isso. E faz um processo de correção da superfície. Por que correção da superfície? A gente corrige aqui não é a tinta do carro, é o verniz do carro, é a parte transparente que vai em cima da tinta, que é o resíduo do verniz. Então, é feita a pintura com a tinta, depois entra o verniz transparente por cima para dar brilho e proteção. O polimento corrige esse verniz, corrige pequenas imperfeições, corrige riscos de lavagem mal executada, corrige bastantes defeitos relacionados ao polimento. E aí os nomes, os termos, né, polimento, espelhamento, todos esses nomes, eles foram criados para serem nomes comerciais ao longo dos anos. Exemplo, você explicar para um cliente que existe um polimento de 2 etapas que vai tirar riscos leves, entre 60% e 70%, e um polimento que vai corrigir esse carro 100%, vai tirar o máximo de riscos possíveis, e é chamado também de polimento, acaba sendo mais difícil. Lá atrás, há muitos anos atrás, o que a 3M fez? A 3M entendeu isso. E aí ela criou o chamado espelhamento 3M, que hoje talvez é o que você mais conheça aí, ou pelo menos é o mais famoso, que é o espelhamento 3M. Era um processo de 7 etapas, feito com os produtos da 3M, para ter esse carro como se fosse um espelho mesmo. Ele polido, bonito, brilhante, parecia um espelho. Então eles colocaram esse nome, chamado espelhamento 3M. Só que com o tempo, foi surgindo novos nomes, o pessoal foi conhecendo mais o processo de polimento, e você não precisava mais das 7 etapas, né? Hoje existem polimentos que a gente consegue fazer com uma etapa, 2 etapas, e a gente chama de processo de correção de pintura, ou correção do verniz, né? A gente corrige a superfície para que tire os riscos leves e traga o máximo de brilho possível. Outra coisa também que tem no mercado é a chamada vitrificação, ou correção mais coato cerâmico. O que acontece? É o mesmo processo, todos eles a gente vai polir o verniz, corrigir o verniz, para entrar com uma proteção diferente. Então, cera, selante, vitrificadores ou coatos cerâmicos. Então, o que muda de um processo corretivo para o outro é o produto de proteção, porque o processo de correção do verniz, basicamente, é a mesma coisa. Em alguns casos, você pode escolher uma correção mais agressiva ou menos agressiva. Exemplo, vamos dizer que esse capô fosse repintado. Eu tenho a opção de entrar com um processo de lixamento e polimento. Mas ele podia ser repintado e eu entrar só com polimento. Talvez a qualidade não ia ficar 100%. Léo, mas toda vez que a gente vai fazer um polimento, esse é outro ponto importantíssimo. Sempre quando a gente fala de polimento, todo mundo pensa, mas vai lixar o carro inteiro. Por quê? Lá dos processos da 3M, que eu falei já hoje, que existia 7 passos, um desses passos era lixar todo o carro. Todo carro que você ia fazer no processo de espelhamento da 3M tinha que lixar o carro. Por que lixar o carro?
Você imagine, eu não sei se vai conseguir pegar na câmera aí, talvez daqui para lá você consiga pegar, diretor, que é como se fosse, o carro aqui tá sujo ainda, né? Mas como se fosse uma casquinha de laranja. Para a gente poder ter um nivelamento melhor dessa superfície, ou mais brilho, ou mais reflexo, a gente precisa lixar ou taquear isso para que fique mais liso e a gente consiga fazer um polimento e o brilho explode muito mais. Só que ao longo dos anos, a gente notou que esse processo corretivo era uma agressividade que não tinha necessidade. Não tinha necessidade de lixar um carro original só para a gente ter uma textura mais lisa e trazer um brilho muito mais espetacular. A gente podia fazer o processo sem lixamento, trazer o brilho para esse carro e deixar a textura original. Só que essa textura em específico, por conta dela ter microcavidades, ela não ficava com brilho igual de um carro taqueado. Então a 3M colocou como um processo patenteado por eles que teria que lixar todo e qualquer carro. Hoje já é diferente, a gente só vai lixar um carro quando é uma repintura, é um carro que já murchou, porque já repintou em alguma oficina e aí precisa lixar e fazer o polimento. Então nesse caso aqui em específico, não vai ter lixa. Nesse carro aqui a gente vai só lavar, vai fazer a lavagem detalhada, as descontaminações químicas e físicas, e aí a gente vai entrar com o processo corretivo. Então vai fazer uma boa lavagem de roda também, tá bem sujo. Hoje existe produto, chega aqui, diretor. Hoje existe produto específico que ele age em cima dessa partícula de fuligem de pó de freio aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui é fuligem de pó de freio, ou seja, esse carro tá muito tempo sem lavar, essa fuligem vai soltando ali quando a pastilha entra em contato com o disco e solta essa fuligem. Quando o carro fica muito tempo sem lavar, mesmo que você lave, essa fuligem ela é tão agressiva, o ferro ela é tão agressivo, esse pó de ferro, que ele vai grudando nos cantinhos, ele vai grudando nos detalhes e às vezes você não consegue tirar com um sabão comum. Então aí você precisa usar um produto específico que age em cima da partícula de ferro para que essa sujeira saia realmente por completo. E é isso que a gente usa. Hoje também, que envolve uma lavagem detalhada, né? Léo, por que existe lavagem de 30 e por que existe lavagem de 150, de 200, de 300, de 500, de R$1.000? Porque cada serviço tem a sua qualidade ou sua especificação diferente. Então aqui eu posso usar um produto específico para tirar o máximo dessa sujeira, entregando melhor qualidade na lavagem, sem agredir a roda. No pneu, tá vendo que o pneu tá bem encardido? Ó, a gente pode lavar bem o pneu normal, com produto específico normal, um shampoo neutro, um exemplo, mas existe produto hoje que ele age diretamente na borracha. Quer ver? Eu vou te mostrar. Deixa eu te mostrar, rapidão, só para você entender. Tem vários, tá? Vários tipos. Várias marcas, só para você entender como que ele age. Vai filmando aí, diretor, olha a cor que ele vai ficando na borracha, olha isso que legal. Tá vendo que ele vai ficando, vai soltando bem esse encardido, ó. Por quê? É um produto que age diretamente na borracha. Aqui, ó, quero mostrar para vocês, ó, quando a gente fala de um produto que age diretamente na partícula ferrosa, você vai ver esse produto ficando roxo. Aqui eu passei em tudo, mas geralmente a gente passa só na borda da roda, ó, tá vendo? Ó, o produto começa a ficar roxo. O que é isso? É o produto agindo diretamente na partícula de ferro. Então com isso a gente consegue ter uma limpeza mais profunda. Aí eu fiz só rapidão para demonstrar para vocês, mas uma lavagem detalhada a gente consegue tirar a roda também, se for o caso. A gente consegue jogar esse produto mais especificamente na parte de roda. E também tem isso para lata. Então, esse produto aqui que eu apliquei aqui, depois do carro lavado, a gente pode aplicar ele em cima da superfície para tirar o pó de ferro também. Então hoje tem várias técnicas e detalhes diferentes que vão fazer essa lavagem ter qualidade. Nesse primeiro momento é isso. Eu vou mostrar para vocês, a nossa equipe vai mostrar lavando como está o processo de lavagem desse carro. E eu vou mostrar esse carro lavado e descontaminado antes mesmo do processo corretivo e depois, no processo corretivo, na parte de polimento, para vocês verem também como que vai ficar. Galera, é o seguinte, carro lavado, e agora eu quero mostrar um detalhe aqui para vocês. Então já foi feito o processo de lavagem, já descontaminou aqui também, Rô? Já fez o processo de descontaminação, e eu quero mostrar para vocês um detalhe importante. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que cada polimento, cada nome, né, é o que foi criado como processo comercial. Mas o pessoal também vende aí que polimento é o mais barato, é o mais simples e o espelhamento é o que realmente zera o carro. O pessoal vende assim. Só que no final das contas existe o polimento bem feito e o polimento mal feito. Existe a opção de você fazer sim um polimento mais em conta, mais com qualidade. Existe você fazer um polimento que zera o carro 100%. Você pode vender isso como um polimento comercial
um polimento técnico, que vai usar uma técnica correta para zerar todos os riscos, e uma aplicação. Nesse carro aqui em específico, esse carro recebeu um polimento em algum lugar, um polimento sem a técnica correta, que saiu como um polimento provavelmente mais barato, ou até mesmo podendo ser o mais caro, não sabemos o que venderam para ele na onde foi feito da outra vez, mas fato é que ficou bastante marca. Eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada. Deixa eu ver se vai conseguir pegar na filmagem ali, ó. Mas tudo isso aqui, ó, tá vendo? É que eu tô mostrando o rastro aqui porque meu campo de visão é esse aqui, ó. Então vamos ver, ó. Tá vendo, ó? Esse rastro aqui e esse rastro aqui, isso aqui é causado por boina e quando não se usa a técnica correta, em vez dela tirar o risco, ela marca mais do que tira risco. E olha como é que fica, olha. Olha a quantidade de marcas que a gente tem aqui, ó. Então esse carro já passou por um processo de polimento agressivo, sem uma técnica correta. E às vezes aqui fez um processo de corte bom, que é um processo do polimento que a gente chama de corte, é a primeira etapa. Ele basicamente corta os riscos que tem no carro para que a gente possa zerar isso. Então a gente fala de corte, que é basicamente isso mesmo, ele vai cortando ao ponto de afinar esse risco e a gente conseguir para as próximas etapas. E aqui talvez faltou um processo de refino, um processo de lustro, que é o acabamento. O polimento ele consiste por etapas, então você precisa fazer uma etapa mais agressiva, muitas vezes no começo, para tirar os riscos, dependendo da situação do carro. Uma etapa média, que aí é para tirar as marcas da primeira etapa. E em alguns casos até mesmo um lustro. Léo, como que eu sei disso? Bom, isso aí é técnica apurada por nós como profissional. A gente, a maioria das vezes, começa pelo menos agressivo e vai descendo a escala, vai ficando mais agressivo. Em vez de começar pelo mais agressivo, eu começo pelo menos agressivo, eu faço um teste, não resolveu, eu deixo um pouquinho mais agressivo, não resolveu, eu chego no mais agressivo para que a gente possa corrigir o problema do carro. Nós aqui como especialistas, já trabalhando há muito tempo com isso, a gente de olho já consegue bater o olho e saber, olha, aqui posso fazer o processo de corte porque refino e lustro não vai resolver. Então não adianta começar pelo mais básico. E aí aqui a gente acaba entrando para um processo corretivo mais forte, né? Outro detalhe importante que eu queria ver se a gente consegue pegar aqui, desse ângulo aqui eu acho que a gente não vai conseguir pegar, mas ó, não sei se vocês vão conseguir ver aí. A luz explode muito, né? Vem aqui, ó, desse lado aqui, diretor. Desse lado aqui. Vamos ver se pega aqui, cadê? Aqui, ó. Veja se você consegue pegar daqui, de lá pra cá, assim, ó. Bem na onde tá minha mão aqui, ó. Você vai ver a marca daquela fezes de pássaro aqui, ó. Tá vendo? Consegue pegar ali, ó. Bem de leve, ó. Por quê? Ela aqui ainda nem chegou no ponto que corroeu o verniz. Ela só fez uma leve mancha. Então aqui eu ainda consigo corrigir no polimento. Mas se ela fica um pouco mais aqui, ela vai corroer esse verniz aqui. E detalhe importante, tá? É sempre bom a gente frisar também. O verniz da Mercedes, ó, aqui ficou bem marcado, ó, que acho que acredito que aqui você vai pegar melhor, ó. Você tem que pegar o ângulo de luz em cima, diretor. Deixa eu ver. Um detalhe importante, tá vendo esse símbolo aqui, ó? Sempre quando a gente fala de carros premiums, Mercedes, BMW, linha premium da Volkswagen, da Chevrolet, sempre quando a gente fala de linha mais premium, a tendência é o verniz ser mais duro, um verniz ser mais resistente. E isso a gente está falando mais da linha alemão, de carros que são de origem da Alemanha. Por quê? Eu não sei te dizer exatamente o porquê que o alemão faz uma qualidade melhor de verniz, apesar de que os carros deles, enfim, são feitos para o mundo inteiro, então para situações de neve, situações de extremo calor. Mas o fato é que carros chineses, asiáticos, eles têm a tendência de ter um verniz mais mole, mesmo sendo uma linha premium. Exemplo, sei lá, comprou uma Toyota Hilux. A gente já aconteceu muito pegar Toyota Hilux com verniz extremamente mole e um verniz que marca extremamente fácil. E esse verniz, ele é mais fácil de corrigir o risco do carro em si, mas é mais difícil de dar acabamento no polimento. Já o caso da Mercedes aqui, o verniz é muito mais duro, então é mais difícil fazer o processo corretivo do risco do carro, mas é muito mais fácil dar acabamento. Outra coisa também, essa fezes de pássaro que está aqui, que aqui nesse verniz da Mercedes só marcou, na Toyota provavelmente teria corroído boa parte do verniz e ficaria as marquinhas ali. Então, existe diferença também do verniz dependendo de onde o seu carro tem linha de origem, né?
Não quer dizer que é o carro fabricado exatamente na Alemanha, ou no Japão, ou na China, mas é o carro que a linha de origem dele vem de lá geralmente. Então, existem carros que são produzidos da Volkswagen aqui no Brasil que tem um verniz de extrema qualidade autossólido. Então, a questão é, a linha do modelo em específico pode ter um verniz de mais qualidade, mais alta durabilidade e mais dureza. É muito difícil, e comece a reparar, se você gosta de polimento e gosta de carro, você olhar uma Mercedes com aquele aspecto de, sabe quando o carro, o verniz abre, que fica aquele aspecto de verniz descascando, parece que está soltando pele igual a gente quando queima da praia? Vai ser muito difícil você ver uma Mercedes descamando, vai ser muito difícil se você ver uma BMW, você ver um Volkswagen alto padrão, soltando verniz igual carros de linha mais inferior. Por quê? Porque o verniz é de extrema qualidade, então mesmo o carro sendo mais antigo vai ser muito difícil você ver isso. Então aqui tem bastante processo de correção para a gente fazer, tem bastante risco, bastante marca de polimento que a gente vai sanar aqui também. O processo, a primeira lavagem, a lavagem mais bruta, que a gente chama, que é a primeira lavagem para tirar aquela sujeira mais grossa, já foi feito, que vocês viram aí o processo. E agora a gente vai entrar para a parte de acabamento, correção, polimento, e aí depois faz mais uma lavagem. As laterais têm um pouco menos de risco. Eu não sei se vai conseguir pegar bem na gravação aí, diretor, ó. Tem um pouco menos de risco, mas ainda assim, por ser um verniz mais duro, ele dá um certo trabalho para correção também, mas tem bastante risquinho e a gente vai corrigir isso aí, tá? Então, fica aí mais uma, segue o processo, acompanha, a gente vai mostrar para vocês o passo a passo da correção dessa Mercedes. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, segue a Blast aqui, não deixa de seguir, que com certeza você que gosta de carro vai ter sempre curiosidade. Manda aqui embaixo a sua dúvida. Léo, queria saber mais disso sobre estética, me explica mais sobre isso e a gente vai fazer um vídeo específico para você também. Beleza? Então não esquece de curtir. Blast, bora!